Sejam muito bem-vindos a todos. Para mim é um prazer enorme ter cada um de vocês aqui. E por que linguagem dos pássaros, né, meus amigos? Por que linguagem dos pássaros? Bom, esse projeto é um projeto que eu tenho comigo já de longa data e esse nome, Linguagem dos Pássaros, ele vem de homenagem a um mestre sufi chamado Farid-Uddin Attar. E esse mestre sufi, da tradição sufi muito antiga, ele tem um livro chamado Linguagem dos Pássaros, que o nosso projeto é em homenagem a esse mestre, em homenagem a esse livro. E esse livro, ele vai tratar justamente da busca espiritual, né? A busca pelo divino, pela nossa própria essência, pela consciência maior, o que quer que seja. Esse é o tema central desse livro, né? E o que esse mestre vai trazer de ensinamentos lá e tal. E por que, dentro da tradição sufi, né, existe uma história que até o Idris Shah conta, que é a dos 4 viajantes, que é o tema, é a essência do Linguagem dos Pássaros, né, do nosso projeto. Que tinha 4 viajantes, né, um grego, um turco, um árabe e um persa. Eles estavam viajando juntos, eles tinham apenas uma moeda com eles, e chegou num determinado momento que eles queriam comprar alguma coisa para eles comerem e tal, e aí eles entraram numa discussão muito grande do que é que eles iriam comprar, porque cada um falava em sua língua o que eles queriam comprar. O grego falava, não, a gente tem que comprar isso, na língua do grego. O turco, não, a gente não tem que comprar isso, a gente tem que comprar outra coisa, na língua do turco. O persa, não, esquece isso daí, a gente tem que comprar isso. E cada um falava o que tinha que comprar, e eles num conflito gigante, e não conseguiam decidir de forma alguma. Até que estava passando perto deles um linguista. E o linguista escutou aquela discussão, aquele conflito, ficou observando e chegou até eles e falou assim, olha, eu consigo satisfazer todos vocês. Me deem essa moeda que eu consigo satisfazer todos vocês. Inicialmente eles acharam estranho aquilo, tipo assim, nossa, como é que você vai roubar nós, né, seu safado? Mas não, eles deram a moeda pro linguista. E aí o linguista foi e comprou 4 cachos de uva, né, e pegou um cacho de uva, cada cacho de uva, e deu para cada viajante. E naquele momento, os 4 viajantes perceberam que eles estavam falando da mesma coisa, só que em línguas diferentes. E essa é uma história sufi, que eles falam assim, o sufi é o linguista. O sufi é o linguista. E não é à toa que a própria história coloca cachos de uva, porque dentro do sufismo existe um simbolismo muito forte que é o do vinho. E eles falam muito, né, do vinho dos místicos, o Rumi fala muito do vinho, Hafiz, que é aquele vinho do amor divino, da autorrealização, em que a gente se embriaga para resolver nossos problemas internos. E a gente faz o vinho com a uva, por isso que é a uva da história. E cada uma dos caminhos espirituais do nosso planeta, das mais diversas culturas, eles também vão, de certa forma, oferecer esse vinho em línguas diferentes. E esse é uma das propostas mais essenciais do Linguagem dos Pássaros aqui da nossa comunidade, né? Onde a nossa proposta é a gente discutir, a gente conversar, a gente trazer sobre as mais diversas culturas, seja do espiritismo, seja da cultura afro-brasileira, a história do nosso país, seja o Sanatana Dharma, o hinduísmo, da Índia, as tradições indianas, as tradições do sufismo, as tradições da China, o taoísmo, o budismo, cristianismo primitivo, esotérico, que a gente pode falar, as tradições que vão surgindo da Europa, como o druidismo, os celtas, e etc. Cada uma das culturas do nosso planeta, né?
Essa é a essência mais primordial do nosso projeto aqui do Linguagem dos Pássaros. É uma coisa assim, nossa, como que a gente pode conversar sobre isso, sobre as mais diversas culturas? Então, o Linguagem dos Pássaros, meus amigos, ele é um centro cultural. É um centro cultural onde a gente vai refletir, a gente vai conversar de forma descontraída, de forma leve, tranquila, né? Sem tanta aquela coisa, aquele conflito assim desnecessário, sabe? Uma conversa leve mesmo. E isso é muito incrível, assim, a gente poder conversar sobre cada uma dessas culturas a fundo, de forma séria, de forma com o pé no chão, sem tanta viagem na maionese, né? Uma coisa assim, cara, o que eu posso aprender disso? Então, essa é a essência da linguagem dos passos. A gente também tem, com as nossas propostas, todo o sadhana, todo um estilo de vida, toda essa coisa das práticas de autoconhecimento, em que a gente pode vivenciar a nossa vida e transformá-la, revelar muito de nós, né? E no meio disso tudo, meus amigos, tem várias conversas leves, conversas descontraídas. Se vocês perceberem, eu quase não edito os vídeos, né? Justamente para ter uma coisa mais orgânica, que a gente fala assim, né? Mais próxima, mais tranquila, mais próxima de vocês mesmos, né? Até porque esse projeto eu faço ele sozinho nesse sentido, né? Sou eu que gravo, sou eu que preparo os vídeos e tudo mais. Então, é uma coisa que eu ofereço a todos, de coração mesmo, e a todos que estiverem abertos para escutar, que estiverem com vontade de virem conosco, de estarem nessa jornada em conjunto, né? Unidos nessa busca maior. E também, essa é a proposta, essa é a essência, né? Do Linguagem dos Pássaros. Seja várias conversas em torno das mais diversas culturas, com as práticas, com o sadhana. O sadhana é um termo dentro do yoga, né? Que é a prática espiritual. Dentro do sadhana, dentro do nosso estilo, os vários vieses que estão em torno do nosso estilo de vida, a forma como a gente vive a nossa vida, o que de consequência que isso pode gerar, bom ou ruim, como alimentação, ajudar o próximo, o nosso trabalho em si, etc. Né? As mais diversas coisas. E, para todos aqueles que também se interessarem, eu vou deixar na descrição um link do formulário do Google para todos aqueles que quiserem participar do nosso grupo de práticas online, né? Atualmente está acontecendo aos domingos, 7 horas da noite mais ou menos, e a gente faz uma breve prática meditativa, que a ideia é ser acessível a todos, não é uma coisa demorada, e não é uma coisa complexa, é uma coisa simples e acessível para todo mundo que queira fazer parte disso. E após essa nossa pequena prática meditativa, a gente faz um estudo de algum livro com os nossos cursos que a gente vem desenvolvendo e tudo mais. E é uma coisa aberta a todos que queiram participar. É só preencher o formulário e participar quando você estiver aberto, quiser e tudo mais. Então, meus amigos, olha, o projeto Linguagem dos Pássaros é um projeto de coração mesmo, que eu ofereço a todos vocês com um perfume mesmo, né, que cada uma dessas culturas exalam, que a cada transformação que a gente promove em nós, exala também. Então, ó, sejam todos muito bem-vindos e aproveitem comentários, sugestões, podem deixar à vontade, ok? E até mais.